como aumentar a sua renda passiva dos seus investimentos sem que você precise fazer novos aportes ou mesmo que você esteja utilizando o dinheiro dessa renda passiva que cai, enfim, todos os anos ali na sua conta. Bom, é nisso que vamos falar aqui nesse vídeo. Um dos grandes erros das pessoas que acabam buscando uma carteira de renda passiva, uma carteira geradora de renda, é que elas acabam olhando muitas vezes para o dividendo que aquela companhia paga, ou mesmo se ela paga com consistência, mas esquecem de um detalhe muito importante, que é se esses dividendos estão crescendo. Então tem companhias que são bastante faladas aqui na bolsa, principalmente no mercado brasileiro, que estão pagando os mesmos dividendos há 10 anos, ou seja, basicamente os dividendos estão caindo, você está perdendo poder de compra, então o dividendo real acaba caindo. Eu vou falar um pouquinho mais aqui dessas empresas, porque que eu não gosto muito delas e algumas condições, características interessantes para que você possa ficar de olho ao fazer os seus investimentos. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito e vamos nessa. Bom, a gente tem um estudo muito interessante que saiu nos Estados Unidos. É porque lá nos Estados Unidos tem uma categoria de ações que se chamam Dividend Growth Stocks, empresas de crescimento de dividendos. Então temos empresas que estão há mais de 50 anos aumentando os dividendos. Todos os anos consecutivamente. A gente tem inclusive um índice dessas empresas que compõem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e estão há pelo menos 25 anos aumentando consecutivamente os seus dividendos. Então a Hartford Funds fez um estudo aqui mostrando basicamente que de 1930 até 2017, basicamente 42% do retorno do S&P foi de contribuição dos dividendos, vieram dos dividendos. Então, como que os dividendos têm um poder significativo no crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Bom, a gente tem um estudo aqui também da Ned Davis Research, que basicamente queria entender quais que eram as empresas que mais valorizavam lá nos Estados Unidos e também as que possuíam um menor risco. Então ele fez um estudo de 1972 até 2017 e em primeiro lugar estavam as empresas que cresciam seus dividendos a anos consecutivos, trazendo um retorno em médio de 10,07% ao ano com um desvio padrão, a volatilidade de 15,66%. Então, além de apresentar este retorno maior, eram as companhias que também tinham a volatilidade menor. Em segundo lugar, vinham as empresas que tão somente pagavam dividendos, mas não necessariamente dividendos crescentes. Em terceiro lugar, empresas que estavam indexadas ao índice S&P 500 e depois companhias que não tinham mudanças ou que não tinham políticas de distribuição de dividendos. Então, é um estudo bem interessante porque ele pega um período bem longo ali no tempo para identificar esse tipo de companhia e eu particularmente gosto bastante desse tipo de empresa, principalmente quando ela tem associação de dois pontos, de ser uma empresa que está crescendo, ou seja, o seu lucro líquido está expandindo, porque você consegue agregar retorno para a carteira, mas não só isso, empresa que também distribui seus dividendos. Então, é um cenário muito legal. E aqui eu quero falar um pouquinho do porquê eu não gosto tanto das companhias elétricas aqui no Brasil. Então, se a gente pega aqui a própria Taesa, queridinha aí de muitos, eu, particularmente, Léo Dutra, é uma empresa que eu não gosto. Se a gente for olhar aqui nesse aspecto, principalmente porque muitos investem na companhia pensando na distribuição de dividendos, já que tem um dividend yield relativamente alto, a gente vê que ela distribui, ela paga o mesmo dividendo nominal há mais de 10 anos. Ou seja, o seu dividendo, a sua renda perdeu valor no tempo. Então a Taesa é um desses estudos. Bom, como é que um ativo aumenta os seus dividendos? Veja só. Se a gente pega a própria Taesa, o que a gente vê? A gente vê que ao longo do tempo ela tem esse lucro líquido mais estável. Isso significa que se a empresa não tem um crescimento do lucro líquido, ela não vai aumentar os dividendos? Não necessariamente. Por quê? Porque se a empresa, a gente vê aqui a quantidade de ações em circulação, se a empresa trabalha com processo de recompra de ações, tem uma margem boa e trabalha com processo de recompra de ações, esses dividendos acabam subindo. Exemplo disso que a gente tem aqui nos Estados Unidos é a Altria Group. Então olha que interessante, se a gente pega aqui a Altria Group,
É um ativo também que tem um lucro líquido mais estável, não está no setor ali em expansão, só que é uma empresa que trabalha com processo forte de recompra de ações porque gera muito caixa, o fluxo de caixa da companhia é alto. Então o que a gente vê aqui com os dividendos? Eles vão subindo ano após ano, a uma taxa de 4,3% ao ano. Lembrando que isso aqui lá nos Estados Unidos é coisa pra caramba, visto que a inflação estrutural e os juros estrutural nos Estados Unidos é bem baixo. Não à toa o dólar frente ao real valoriza uma média de 8,3% ao ano, na média dos últimos 10 anos. Aqui no Brasil não temos tanto essa política de processo de recompra de ações, que é bem interessante. É legal entender isso daqui, por que os dividendos aumentam? Porque o lucro por ação acaba aumentando, por mais que o lucro não esteja aumentando. O lucro por ação acaba aumentando, visto que diminui a quantidade de ações em circulação, então sobra mais lucro por ação e também sobram mais dividendos por ações. Agora, Léo, mas tem empresas que estão crescendo bastante e que não pagam ou distribuem poucos dividendos. Exemplo disso daqui é a Nvidia. Beleza. A Nvidia, quando começou esse processo aqui também de crescimento do lucro líquido dela, por incrível que pareça, a empresa, mesmo que não tenha um processo tão bem definido de recompra de ações, começou um processo também de crescimento do pagamento de dividendos. Se a gente pega a Microsoft, que é uma empresa exímia aqui de crescimento, a gente vê ela nesse processo de crescimento muito mais estável, consolidado, até mesmo que a Nvidia, que está há vários e vários anos crescendo. O que a gente vê? A gente vê que é uma companhia que mistura os dois. O fato de ser uma companhia de crescimento associado à questão do pagamento de dividendos. Então o lucro líquido acaba subindo, a empresa trabalha processo de recompra de ações e o lucro por ação também em processo crescente. Outras companhias, também nos Estados Unidos, se a gente olhar aqui a Johnson & Johnson, empresa que também está ali há vários e vários anos aumentando seus dividendos. Por quê? Porque trabalha com processo forte de recompra de ações, também está crescendo, então a gente vê uma característica bem interessante desse aumento dos dividendos. Léo, no Brasil não temos condição parecida? Temos condições parecidas também, principalmente o que tange aos bancos. Se a gente pega Banco do Brasil, até o próprio BTG Pactual, são bancos que estão com processo de crescimento do lucro líquido. Como eles mantêm praticamente inalterada ali a política de recompra ou de emissão de ações, o que a gente vê? A gente vê um processo de crescimento dos dividendos. Então é bem interessante porque a gente consegue olhar nesse aspecto, não só a questão do crescimento dos dividendos, mas também o crescimento da companhia. Para vocês terem ideia, Banco do Brasil, a gente falou em 2021 do banco aqui no canal, a gente até fez a compra ali na casa dos R$15, o preço ajustado a hoje, R$15 usando opções, diminuímos o custo de aquisição ali para casa dos R$12,50 e aí o que aconteceu? O ativo agora está nos seus R$28. Então o que ela paga de dividendos hoje com relação ao valor que eu gastei lá atrás, que é o dividend on cost, basicamente representa 20% ao ano de distribuição de dividendos pelo valor que eu paguei lá atrás e segue subindo. Uma empresa que hoje está cotada ali na casa dos R$30. Então é um cenário bem interessante onde conseguimos associar tanto o crescimento dos dividendos quanto o crescimento da companhia. Bom, se você tem R$500 mil ou mais investidos ou pode fazer aportes de R$10 mil ou mais na bolsa, manda uma mensagem para a gente para agendar uma sessão de diagnóstico de carteira que a gente vai passar, identificar os pontos da sua carteira que podem ser melhorados, as fraquezas ali da sua carteira de acordo com o seu perfil. Então a gente tem feito bastante isso, tem sido bem legal, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você clicar. E bom, no mais é isso, se tiver gostado do vídeo, deixe seu joinha, compartilha com quem você acha que possa ser interessante e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.